primeira coisa que eu queria colocar é que na retomada do tema que Fernanda e Ana Lila fizeram, há um foco extremamente importante na caracterização da teoria psicanalítica centrada na teoria das pulsões e na teoria da libido. E isso faz com que todo o entendimento sobre o homem, a mulher, a organização da vida psíquica seja referida a essa ontologia das pulsões, por assim dizer. Né? É interessante que essa crítica à castração, a crítica ao modo de Freud pensar a mulher em função da castração do falo, aparece aí como importante, numa parte do que a Fernanda falou, historicamente, e no que a Ana Lila estava colocando, também aparece com a questão do descentramento das pulsões como parâmetro para a compreensão da mulher e da natureza humana. Né? Esse é um ponto importante. E aí, nesse sentido, eu queria apontar e destacar a questão da mudança na ontologia, né, da psicanálise, uma mudança na ontologia que, se na psicanálise tradicional, em grande parte do desenvolvimento da psicanálise, a teoria das pulsões e a metapsicologia das pulsões continuou sendo como uma referência, né, nós temos certamente com Winnicott e também Lacan uma mudança significativa nessa ontologia. Ainda que, a meu ver, Lacan ainda mesmo com a sua visão estruturalista ainda permaneça, digamos, dando uma prevalência, uma importância para a teoria das pulsões, que, no meu ponto de vista, o Winnicott não faz. É nesse sentido que eu estava tentando projetar aí, mas vou colocar aqui na câmera, se vocês verem, eu acabo de publicar este livro, que é a minha tese de livre docência, que é a psicanálise do ser, né? Onde eu tento mostrar que há um novo modelo ontológico colocado na obra de Winnicott, né? E nesse livro retomo não só essa questão do modelo ontológico, mas também uma retomada de todo o processo de desenvolvimento emocional, pensado agora, digamos assim, com esse foco no ser. Eu acho que essa nova ontologia, né, vai fazer uma mudança importante na compreensão do que é a mulher e do que é a sexualidade feminina. E aí eu queria partir para um outro comentário que diz respeito mais específico ao tema da mulher ou da feminilidade. De uma certa maneira, tenho a impressão eu gostaria de saber o que Ana e Fernanda teriam a dizer sobre isso, parece que a sexualidade feminina é sempre pensada em função do falo. E, né, e mais do que isso, a sexualidade masculina é reduzida ao falo. Né? Então, e isso é uma coisa importante, porque toda a sexualidade, então, fica sendo pensada em função das teorias das pulsões. E há toda uma excitabilidade existencial que não é redutível às pulsões, que não está sendo considerada. Nos homens, isso talvez seja mais difícil, porque eles talvez sejam mais focados ou mais fixados no falo do que as mulheres. Né? E focado, assim, a própria sexualidade masculina, ela tem um foco mais, vamos dizer assim, redutor em função da excitabilidade do que a sexualidade feminina. Nesse sentido, eu tentei colocar um slide aqui também, que era aquele quadro clássico das três graças, né? São duas mulheres de frente e uma de costa, e lembrando que em Winnicott, quando ele fala de três mulheres, nós talvez pudéssemos pensar na mulher não só em função da libido, ou da excitabilidade. Nós teríamos aí talvez um caminho de pensar a mulher como mãe, a mulher como fêmea e a mulher como avó, pensando nas gerações. Isso ampliaria em muito a compreensão não só da sexualidade feminina, mas da própria compreensão da mulher como um todo. E um último ponto, para não me estender muito sobre isso, é um ponto que me parece óbvio, mas nem sempre eu acho que colocado assim, é o corpo da mulher e o corpo do homem são
positivamente diferentes. Há uma positividade em ser mulher e uma positividade em ser homem que não são redutíveis. Então, isso que Lila fala de nascer mulher ou tornar-se mulher tem que levar em consideração as especificidades da diferença anatômica entre os sexos, não para reduzir a mulher, né, mas para colocar uma positividade no corpo feminino que é diferente da positividade existencial do corpo masculino, né? Então, são alguns apontamentos que, estimulado pelas apresentações de Fernanda e de Ana Lila, eu acho que seriam interessantes de serem desenvolvidos. Afora toda a questão que Fernanda está desenvolvendo, que é aquela questão fundamental do medo da mulher, né? Isso é um tema ainda, acho que se acrescenta a esse campo, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu devolvo a palavra a Ana Lila e a Fernanda e a Ana Lila, quem quiser falar primeiro, e depois abrimos aos colegas que estão participando, né, para que possam fazer as suas intervenções, possam fazer as suas questões, perguntas, né, e, bom, então, está a palavra com vocês. Uhum. Eu gostaria de fazer alguns comentários a partir do que a Ana Lila comentou, que inclusive agradeço muito os comentários da Ana, acho que ela fez uma amarração aí com o Winnicott, que é exatamente esse o caminho, né, que eu pretendo chegar na minha dissertação. E também, pegando os comentários do Leopoldo, acho, de fato, me parece que existe uma redução e um olhar que se coloca no falo, e acho que, mais ainda, não é nem o falo, é o pênis, né, porque, e que o falo, né, se a gente for pensar do ponto de vista da psicanálise, não deveria ser o pênis, né, é um símbolo importante, de potência, digamos assim. Então, a psicanálise, lendo os textos, o tempo inteiro fica uma grande confusão entre falo e pênis, né? Isso Freud, isso todos os outros autores também, e acho que é uma confusão que a gente ainda se depara também, né? Até hoje, em relação a isso. Mas, do ponto de vista do Winnicott, assim, concordo com todas essas pontes que foram feitas com o pensamento do Winnicott. Eu acho que é interessante também pensar a ideia que o Winnicott coloca como cuidado, né, como a maternagem, porque esse conceito nos permite também ampliar o papel, né, dos cuidados iniciais, e não só, talvez, pensar na questão da mãe que se coloca com o bebê, mas com todas as outras modalidades de relações que podem existir. Por exemplo, uma relação homoparental masculina, em que alguém, né, um dos homens, se coloca nesse lugar. Então, no meu trabalho, eu pretendo também poder ampliar os conceitos do Winnicott, porque também a gente tem que pensar que o Winnicott fala da mãe, ele coloca isso como modelo, mas assim como fizemos com o Freud, de analisar o momento histórico em que o Freud estava inserido, é importante observar o momento histórico de Winnicott também, né? A Segunda Guerra, os lares desfeitos, então uma retomada da importância e da mãe, do lar, e ele era um pediatra, então ele falava do que ele via, né? Quem ele recebia no seu consultório, e mais ainda, não só num consultório particular, mas num hospital? A mãe e o seu bebê, né? Mas eu acho que se a gente olha só desse ponto de vista, talvez a gente tenha algumas pessoas que podem dizer, bem, mas isso também fica muito esse modelo vitoriano de uma mãe que cuida do seu bebê dentro de casa, não é possível nenhum tipo de extrapolação. E eu acredito que não, né? Acho que a teoria winnicottiana, além desses elementos colocados pela Ana e pelo Leopoldo, relacionados à questão do ser e do fazer, também nos dá a possibilidade de uma ampliação dos conceitos, inclusive utilizá-los em diversos contextos, não só de modalidades de relação familiar, como também a gente pode pensar em contextos diferentes daquela da época lá da mãe suficientemente boa britânica, né? Então, o que seria a mãe suficientemente boa no Brasil? Quais os tipos de mãe suficientemente boa que podemos ter? Desde a mãe que está na periferia, a mãe da classe média,
como é o Brasil, com as suas diferentes, enfim, um país extremamente desigual. Enfim, é só um comentário, só para dizer que eu acho que dá para ampliar muito ainda essa discussão. Enfim, e agradecer os comentários que foram feitos, porque de fato também me ajudam muito no desenvolvimento do meu trabalho. Era isso. Não, o que eu posso acrescentar, né, a isto que você, Fernanda, está dizendo, que eu acho fundamental. O Winnicott está teorizando a família nuclear burguesa, em que a mulher era quem cuidava dos filhos, a mulher estava no espaço privado, o homem trabalhava. Então, por exemplo, quando falamos nesse aspecto que eu estudo, que acho que é tão importante, que é essa experiência de intimidade inicial, esse vínculo, que não é um vínculo, porque toda a diferença com Melanie Klein, ou com Abraham, ou com autores mais freudianos, né, mais do modelo pulsional, e que toda essa relação inicial sempre pensada em termos dos estados excitados do bebê, dos estados movidos pelo impulso sexual, e pensada em termos das pulsões parciais autoeróticas. E a experiência da intimidade ou da mutualidade é outra coisa, é um tipo de comunicação em que o que entra em jogo são os estados tranquilos do bebê, suas necessidades emocionais. A mãe não é um objeto parcial, a mãe é inteira, o ambiente suficientemente bom. É uma mãe ambiente, não é uma mãe objeto. Mas, em função do que você estava dizendo, Fernanda, essa experiência de intimidade com a mãe é uma experiência de intimidade com o cuidador. Entende? Não tem por que ser com a mãe biológica. Num casal homoerótico de dois pais, poderia ser com um pai, não passa pela biologia. Até Winnicott diz assim, dar o seio, a questão não é o seio, claro, é importante, amamentar, mas ele diz, alguém que dá uma mamadeira não pode construir esse olhar ao bebê, essa função especular do cuidador, claro, Winnicott simplifica dizendo a mãe. Então, claro que Winnicott, como Freud, são datados. Ele está teorizando em função das mães da época dele, né? E hoje em dia, nos últimos anos, após Winnicott, mudou totalmente a constituição familiar, totalmente. Então, aí tem que ser repensado, estas teorias não é que percam valor, mas tem que ser pensadas de uma outra forma, né? E a sexualidade feminina também tem que ser pensada de outra forma. E sem dúvida que a questão do falo, que você perguntou, o falo não é o pênis, o falo é simbólico, né? De um poder, de um desejo, de uma capacidade. E pensar a sexualidade feminina como um macho castrado, porque não tem falo, porque sem dúvida que a genitália feminina não é externa, é interna, não é visível. Então, claro que isso gera uma outra forma de relação com o corpo e com a sexualidade, que o único trabalho um pouco, mas ainda tem que ser muito desenvolvido, né? Mas não é que porque não tem falo é castrada, então a partir daí vai ser inferior, vai se sentir inferior, vai invejar isso é o símbolo, né, desse poder máximo, porque o pênis não é isso na nossa cultura, né? E as feministas questionaram, tem milhões de estudos de feministas a esse respeito, alguns muito interessantes, né? Bom, é isso. Sem falar da mulher transexual, né? Tem pênis. Claro. Né? Claro. Que já é uma outra concepção também, né? Que é algo do contemporâneo que também a gente precisa entender, né? Bom, a gente podia continuar o ping-pong aqui, né? Tem muita coisa para comentar, assim. Particularmente, pensando na situação atual, me dá um estímulo e uma coceira, digamos assim, para pensar na questão do medo da mulher, em termos das posições políticas que nós estamos vivendo e vivendo em relação à desqualificação de todo o feminino pela política atual.
né? Mesmo por algumas mulheres que estão no governo, etc. Mas eu prefiro deixar isso talvez para um outro tema, ou deixar aberto, então, aqueles que queiram fazer alguma intervenção, perguntar, fazer algum comentário. Eu desligo um pouco o meu microfone e quem quiser fazer alguma intervenção, sinta-se à vontade para intervir. Bom, Boa tarde. Ô, Leopoldo, posso fazer uma pergunta? Não sei se vocês estão me ouvindo, eu não consigo ter um retorno aqui na minha voz, mas eu gostei muito da fala que a Ana Lila fez sobre a relação entre o elemento feminino puro e o elemento masculino, como ligado à função da criatividade, essa ideia de integração entre esses dois elementos, assim, e eu queria saber se talvez ela pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, porque essa ideia de que a teoria que vem com o Winnicott traz todo um pensamento acerca dos estados relaxados, né, e da possibilidade dos impulsos serem vividos a partir deles também, e eu queria saber se ela podia falar um pouquinho mais disso, é um tema que me interessa muito, não sei se cabe aí agora. Eu acho que esse é um tema importante, né? Feminilidade e criatividade, né? Só que aí eu acho importante a gente seguir, talvez a Ana possa fazer algum comentário, mas é de fato uma ponte que é da criação constitucional que a mulher faz à criatividade humana, né? E um pouco nessa direção. Não, a única, para mim, o que eu, assim, estudando elemento feminino, né, puro, que é identificação primária, que o ser, a primeira experiência de ser, a mais simples de todas as experiências, né? Porque para Winnicott a criatividade tem que partir de um fazer, mas um fazer que se ancore, né? Numa espontaneidade, em algo que é próprio, né? Que esse ser que é dado pela identificação primária com o cuidador, digamos, não com a mãe, já que com a mãe, que a gente usa mãe em termos daquele que cuida, né? De qualquer forma, aí para mim é uma questão, porque eu falei, bom, aí ele está se afastando de uma teoria da sexualidade, mas ele parte de uma teoria da sexualidade para chegar a isto, né? Ele, no seio da teoria da sexualidade, da bissexualidade que Freud teorizava, ele diz, bom, mas o feminino, né, seria, todos temos elementos femininos e masculinos, então por que chamar de feminino a essa experiência de ser? Eu não tenho uma resposta para isso. O próprio Winnicott diz que ele foi indo nesses degraus e ele abandonou a escada, né? Largou a escada. Então, ele chegou a outra coisa, se afastou da sexualidade. Permanece a questão de que nexos, que laços tem esse elemento feminino puro, falando de sexualidade feminina, com a sexualidade feminina. É uma questão, não é que abandonou a escada e não tem nada a ver. Ele falou de outra coisa, né? Não está falando especificamente de sexualidade feminina, mas talvez não está falando especificamente dessa polêmica, né, abordada nos anos 20 e 30, mas ele parte da bissexualidade. Então, talvez exista alguma relação, e eu acho que toda essa compreensão dessa experiência de intimidade, todos os autores falaram nisso, o próprio Freud, é fundamental para entender a feminilidade e a sexualidade feminina, que não é a mesma coisa, porque uma coisa é o feminino, outra coisa é a sexualidade feminina, são diferentes termos que são usados de diferentes formas. Então, eu não saberia, acho que não caberia ampliar muito mais isto, mas permanece a questão, para mim, de que relação teria esse feminino, que Winnicott nomeia,
com algo que tenha a ver com a natureza feminina. Porque se não tem nada a ver, por que continuar chamando de feminino? Né? Então, se ele realmente abandona a escada, mas se é algo totalmente diferente, então inventemos outro nome. Enfim, isso eu não sei responder, só lanço a questão. Né? Muito bom, muito obrigado. Esse ponto que a Ana coloca é realmente intrigante, porque essas formulações mais tardias de Winnicott, elemento feminino puro, elemento masculino, mesmo o texto do uso do objeto, são formulações que o Winnicott faz mais já no final da vida e muito iniciais, eu diria. Né? Não são muito explicativas, são colocadas aí, mas ainda assim muito desenvolvimento. Né? Eu arriscaria alguma coisa na direção do que a Ana Lila está falando, em termos da distinção que o Winnicott vai fazer da linha do desenvolvimento, das duas grandes linhas do desenvolvimento. A linha do desenvolvimento que poderíamos chamar a linha de desenvolvimento do ser ou do ego, e a linha do desenvolvimento instintual. E mesmo em Winnicott há uma questão aí, porque ele diz que no feto a vida psíquica e a vida corporal é a mesma coisa, ou seja, a linha do desenvolvimento do ego ou do ser e a linha do desenvolvimento instintual é a mesma. Depois ele fala que essas linhas estão separadas, mas nós vivemos essas linhas juntas, né? Então a separação e a junção dessas linhas, elas estão dadas no processo de desenvolvimento. E a minha impressão um pouco é que o Winnicott associa ser a mulher pelo fato de que todos os homens nascem de uma mulher. Né? Então eu acho que é esse talvez o ponto de conexão que o leva a fazer uma identificação entre elemento feminino puro, ser, e isso ainda como uma coisa esquisitíssima, diferente dos investimentos libidinais propriamente ditos, sem deixar de considerar que o corpo está sempre presente e alguma coisa nessa direção. Assim, né? Ana, de alguma forma, nessa experiência de mutualidade, de intimidade, claro que está atravessada pela oralidade, pelas pulsões sexuais. Não é que aí não há pulsões, é outra coisa. Claro que não. A questão que Winnicott está apontando, por isso eu falei como Balint, apontava a algo a mais. Não é só troca pulsional, não é só objeto parcial e relação parcial. Há uma função da mãe como ambiente, que Winnicott fala muito, que é a função do holding, do cuidado, o papel do espelho, que tem a ver com a identificação primária, que não pode ser reduzido ou explicado pela vida das pulsões. Essa é a questão. Porque tem pessoas que questionam, mas como? Então não há pulsões? Sim, a oralidade está se desenvolvendo. Claro que há pulsões, urgências instintivas, mas não só, porque Winnicott trabalha um conceito que acho que é interessantíssimo, que é o de necessidades psíquicas, ou necessidades emocionais. Então, não é só pulsões e necessidades fisiológicas, como é em Freud, é necessidade de um tipo de vínculo sem o qual a pessoa não começa a existir humanamente, não começa a ser, que é a ideia do elemento feminino puro, que ele diz, bom, como a gente provém da mãe, né, de um útero materno, a algo do feminino, que talvez exista. Para mim isso sempre foi um mistério e sempre foi algo não resolvido, né? Porque eu sempre até brigava com esse conceito. Por que elemento feminino puro? Por que sexualidade? Tem a ver com sexualidade? Não tem a ver? Eu acho que isso é uma questão para debater, né? Mas sem dúvida que toda esta questão da sexualidade feminina foi
na época de Freud, pensada como um mistério, o enigma da feminilidade, o mistério. E as mulheres, bom, e o enigma do homem, porque para a gente o enigma, né? O enigma da fé, para mim, é feminilidade. As mulheres, o problema são os homens, né? São os grandes enigmas, o enigma do amor, o enigma do sexo, o enigma, são os enigmas da existência. Né? Só que do ponto de vista do homem, e a questão de que a mulher sempre houve medo da mulher, essa mulher que tem a genitália interiorizada, sempre foi até demonizada, as bruxas, sempre a mulher ocupou um lugar oposto da cultura na história da humanidade, então a mulher era outra, né? O homem era, né, quem desempenhava o papel ativo de construir história, e as mulheres, não, as mulheres eram a outra. Então, todo isso tem que ser desconstruído, está sendo desconstruído, né? Já há bastante tempo. Só que pensar agora, definir a sexualidade feminina, como falou Leopoldo e falou Fernanda, na sua natureza feminina, na sua positividade, é muito difícil, na sua positividade e na sua diferença também, né? Com a masculinidade. Né? É um grande desafio, né? Fazer esse trabalho, que Fernanda está se propondo a fazer. Um grande desafio. Bom, Eu acho que um ponto importante que decorrência, talvez, desse tema, é que a compreensão disso que estamos falando, sexualidade feminina, a própria compreensão da mulher, também nos amplia o entendimento para um outro tema próximo a esse, que são as construções das identidades. Né? As construções das identidades, sou homem, sou mulher, não sou homem, nem sou mulher, enfim, tem acho que uma importância nesse tema que caracterizar-se como homem e como mulher parece que já ultrapassou, pelo menos em termos, na minha visão, em termos atuais, isso não se reduz mais pelo tipo de objeto amoroso que se tem, homossexual, heterossexual. Isso é uma coisa muito menor em relação à própria construção da identidade, que não se faz só em função da libido ou dos investimentos amorosos eróticos, né? E a compreensão da sexualidade feminina talvez seja um caminho muito propício para podermos entender como são construídas as identidades atuais, né, o chegar a si mesmo. Isso aí é uma questão clínica de ampla utilização, né, no tratamento de crianças, tratamento de adolescentes, tratamento de adultos, tratamento das questões de gênero que aparecem dentro da clínica. Então, isso me parece um caminho muito, talvez, propício para caminhar nesse desenvolvimento, seja a questão da sexualidade feminina. Eu queria fazer um comentário. É o Marcos que está falando aqui, Fernanda. Acho que eu não sei se você explorou mais esse ponto assim no início da sua fala, né? Porque eu acabei entrando atrasado. Mas quando você falou da questão do falo não ser o pênis, né? Ah, e aí isso me levou a pensar que ah, claro que a ideia do falo, ela nasce lá em Freud, baseada tendo como base o pênis, né, o órgão em si. Porém, como você mesma disse, né, como que fica aí nessa história as mulheres transgênero que têm um pênis também? Então, eu acho que esse seu comentário aí me pegou porque para a gente levantar esse debate, né, de que o falo ele não é o pênis, né, que o falo ele é essa ideia de poder, de domínio do patriarcado, etc. Um lugar que tem sido negado às mulheres ao longo de toda a história, né? Então, por que que as mulheres não podem ter o falo, né? O falo nesse sentido do poder, desse lugar de que o homem tem ocupado na história, né? Então, acho que o conceito do falo ele tem que ser ampliado, né? E até mesmo eventualmente abandonado, já que
as mulheres, aí, especialmente as mulheres feministas, têm cada vez mais reivindicado e com razão, né, reivindicado é, um lugar de fala, né, na sociedade, que é ocupado aí pelo patriarcado. Queria que você comentasse um pouco mais essas ideias, Fernanda, se você puder, se você quiser. Sim, Marcos, acho que é um ponto muito importante esse que você está colocando, porque de fato essa história falocêntrica ela nos coloca sempre em diálogo e sempre inseridos num contexto patriarcal, né? Inicialmente, né, acho que a teoria freudiana, e não só a teoria freudiana, acho que a gente se depara em outros textos da psicanálise, em que ainda a gente fica muito preso a essa questão do falo sendo pênis, né, e não é essa a ideia, né, a ideia é o falo como elemento simbólico, como colocou a Ana Lila, que, enfim, que significa potência, que significa uma série de outras coisas, de vitalidade, por exemplo. Né, se a gente for pensar na questão aí do Winnicott, da mãe suficientemente boa e que ela é a mãe ambiente, depois a mãe objeto, bem, o bebê, primeiro ele é com a mãe, né? Então ele é o seio, mas depois ele precisa de uma vitalidade para ir até o seio, né? Então veja, isso tem uma potência envolvida, né? Então a potência e a capacidade de viver uma vida nesse lugar de potência não depende de um falo nesse lugar do pênis, né? Depende de uma série de outras questões que se colocam muito anteriormente. E, de fato, quando a gente pensa numa mulher transexual, né, veja, ela é uma mulher transexual e ela tem pênis, né? E isso a coloca num lugar de uma mulher mais fálica e mais potente? Não sei, né? Porque o pênis não vai determinar isso, mas o que vai determinar é a forma como ela se subjetivou como mulher. Assim como um homem transexual pode menstruar, porque dependendo se ele fez uma operação, se ele não fez, enfim, ele tem uma vagina e ele menstrua também, dependendo da quantidade de hormônios que ele tomou ou não. Então, exatamente isso marca como esse destino que às vezes fica um pouco sobreposto com a biologia, por mais que o Freud tenha dito que, enfim, é um desenvolvimento psicossexual, não é simplesmente uma questão biológica, mas a gente está o tempo todo fazendo um diálogo entre vários campos, né? E acho que, enfim, isso nos exige, a questão da identidade de gênero, nos exige ampliar muito os conceitos psicanalíticos, até porque existem outras teorias, como, por exemplo, a Judith Butler, que vai abolir essa história de gênero nesse sentido binário, né? Então, são corpos que se subjetivam de maneiras distintas, de maneira singular, ao ponto da gente não poder dizer a mulher, as mulheres, né? Mas corpos que possuem, por exemplo, vagina e se subjetivam de uma forma, que são diferentes de corpos que têm vagina e pênis, por exemplo, porque também existe essa possibilidade. Enfim, então, acho que, de fato, a gente precisa rever os conceitos, talvez não só os conceitos, mas a semântica psicanalítica para abordar algumas questões. Eu acho que é justamente isso, Fernanda. Rever os conceitos, rever a semântica psicanalítica, essas ideias pintocêntricas, para não dizer falocêntricas, já que falo a gente pode ter essa concepção mais abrangente, simbólica, né? Mais uma visão, né, centrada aí no órgão masculino. E eu acho que o Winnicott, ele faz uma contribuição nesse sentido, né, já que ele deixa um pouco de lado todo esse foco na sexualidade, etc., e oferece para a gente outras medidas a respeito da saúde do indivíduo, né, que não somente relacionadas a esse aspecto da sexualidade. Então, a saúde vai estar relacionada mais com as capacidades de cuidar e de receber cuidado, a capacidade de ser e continuar sendo, etc.
que não tem nada a ver com como você se relaciona com a sua própria sexualidade, com a sexualidade do outro, né? Então, acho que é necessário essa mudança de paradigma aí, né, para a gente parar de olhar para o ser humano, para o desenvolvimento do ser humano, voltado apenas a essa questão da sexualidade, né? E para isso, como você disse, Fernanda, é necessário uma mudança semântica, né? Uma mudança nos termos que a gente usa. Obrigado aí pelos comentários, Fê. Eu acho que, seguindo o que o Marcos está falando, que tem sido apontado, eu tenho algumas coisas que eu acho que são, de fato, centrais aí. Primeiro, alguma coisa central na psicanálise, que é esquisito falar assim, mas é o descentramento da sexualidade na compreensão do ser humano na psicanálise. Né? Então, isso é claro que não há uma vida humana sem sexualidade, é uma vida manca. Não é bem manca, teria um pouco de moralismo que eu estou falando, mas seria uma vida, digamos assim, onde não integra todas, pelo menos não integra todas as suas partes, né? Isso não quer dizer que alguém que não tem interesses sexuais ou isso não seja uma coisa importante na sua vida, não tem uma vida plena. Me lembra um pouco da história de Gandhi, assim, que é uma pessoa admirável, e o fato dele não ter uma vida sexual assim importante, central, não faz muita diferença para o que Gandhi foi, né? O próprio Freud, que parece que também isso não lembro das relações dele com André Luiz Salomé, então tem alguma coisa, isso não é um centro exatamente, mas é um ponto importante, mas para a psicanálise, em termos gerais, em termos clínicos, né, as questões que não existem, questões humanas não redutíveis à sexualidade, né? Então, e via a compreensão da sexualidade feminina, isso fica evidente, né? Isso me parece. E aí toda a questão do trabalho analítico, né, das psicoterapias, pelo método psicanalítico, né, elas devem levar isso em consideração, e ao levar isso em consideração, Marx fala de uma nova semântica, uma nova linguagem, porque existem talvez fenômenos que não são bem descritos com a linguagem que se tinha, né, para falar sobre a natureza humana, né, ou os modos de ser atuais, assim, né? Mas eu queria apontar para os aspectos que ultrapassam a questão da sexualidade e que são extremamente importantes para a teoria e a prática clínica. E cabe a todos nós que estamos aqui hoje subverter esses conceitos, né? Esse é o nosso papel, assim como Freud é um homem datado, o Winnicott também, nós também somos, né? Então acho que é o nosso papel como psicanalista aqui, para que a psicanálise continue acompanhando, né, a natureza humana, subverter os conceitos e tentar ampliá-los, né, para que ele possa ser cada vez mais adequado ao que a gente observa. Eu preferiria, Fernanda, falar mais em mostrar as insuficiências, né, do que a subversão, né? Eu penso aqui um pouco num comentário de Freud, não é exatamente o que você está falando, mas tem uma vaga proximidade quando ele diz para Grodeck assim: olha, Grodeck, tudo que você faz, você deveria ser contado entre os psicanalistas. Só por uma coisa que você não deve ser contado, é que você quer fazer coisas muito novas. Você tem um interesse, né? E ele falou: nós não queremos coisas novas, nós queremos entender o que está acontecendo. Nós queremos, então, para entender a sexualidade feminina, né, de uma maneira mais ampla, talvez sejamos, o Winnicott talvez começou um pouco isso, acho que não só o Winnicott, outros autores fizeram coisas parecidas assim, né? Foram então Ferenczi falando na linguagem da ternura, o amor básico de Balint, a falha básica, são todos elementos que começam a introduzir semânticas, mas semânticas necessárias,
o objetivo, eu não diria, não é exatamente... Eu entendo quando você fala sobre subversão, que é no sentido de, olha, isso aqui não funciona, né? Isso daqui é... O modo de entender a sexualidade feminina centrada no falo é fraco e é um instrumento, digamos, de apreensão da realidade, um pouco como um microscópio que não enxerga direito, né? Então, eu acho que é só um apontamento. Eu acho que tomar a ciência na sua direção de que ela quer resolver problemas, né, me parece ser um caminho bem construtivo, né, e nas discussões que a gente está levando e desenvolvendo. Uhum. Uhum. Não, acho que é isso mesmo, Leopoldo, não é subversão no sentido destrutivo do termo, né, vamos colocar assim, de algo que quebra e que vai para um outro lugar, assim, de uma maneira muito abrupta, mas sim no sentido de criar novas possibilidades de comunicação, partindo do que já foi feito, né, até o próprio Winnicott sempre fala da importância da tradição, não para nos mantermos lá, né, mas para que a gente possa beber dessa fonte e seguir outros passos, né, eu acho que é muito mais nesse sentido mesmo. Bom, acho que ok, né, avançamos bastante, assim, né, eu acho que isso é um tema para a gente continuar, né? Tem um tema que me parece extremamente importante, que eu toquei um pouco, mas que diz respeito ao medo da mulher e à constituição da política, né? Esse é um outro tema, a violência, eu acho que esse é um outro tema que fica para um outro momento. Então, eu queria agradecer, de fato, muito a Fernanda, a Ana Lila, agradecer a todos que estão aí presentes, e nós tivemos um número significativo de pessoas participando, e esse material, então, ele foi gravado, né? Depois eu vou disponibilizar isso, no primeiro passo para a Ana e para a Fernanda, para elas avaliarem, depois a gente disponibiliza para o grande público na rede YouTube. Assim, né? Não sei se a Ana Lila ou Fernanda querem colocar mais alguma coisa, né? Então, tá bom. Olha, muito obrigado, né? E achei que nós tivemos uma reunião de excelente nível e uma contribuição importante para a comunidade psicanalítica e para o pensamento sobre esse tema. Bom, então agradeço a todos e, bom, desejo uma boa continuidade nesse período. Estamos aí